Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal, Marcelo dos Santos, e obrigado por você aqui acompanhar o meu canal. Quero agradecer mais uma vez você acompanhando todo este momento em que venho contribuindo com a produção de conteúdo por meio dos temas e abordagens que eu venho aqui apresentando sobre liderança, marketing, empreendedorismo, espiritualidade, enfim, tudo isso nos permite aqui agradecer também a como posso contribuir mais com estes conteúdos, levando então formação, informação diante de todo esse mar de conhecimento e também de conteúdos que estão distribuídos por meio da internet, e utilizando principalmente este canal, que é a plataforma e também o podcast como formato de conhecimento, de formação e de informação para levar esta forma de aproximação com o ouvinte. Por isso, caro amigo ouvinte, quero aqui agradecer mais uma vez por você então acompanhar este meu canal. E nós estamos inaugurando hoje, particularmente inauguro o 40º episódio deste podcast. E nada melhor também falar sobre essa minha experiência sobre a produção de podcast e como produtor de conteúdo, falar justamente sobre a produção de podcast. Ou seja, dando algumas referências sobre umas pesquisas que foram feitas por meio aqui no Brasil, que são poucas, e também falar sobre quais os formatos mais que estão disponíveis e também muito mais consolidados hoje nos perfis e também nos produtores de conteúdos de podcast. Ou seja, como o que eu venho aqui apresentando conteúdo por meio de podcast, falando sobre tema, eu quero aqui apresentar justamente este tema como venho produzindo, como uma ideia para ampliar a marca pessoal. Ou seja, todo perfil, todo produtor de conteúdo justamente vem para ampliar a sua marca pessoal e dando então a importância que é um caminho sempre social, socializado, de forma que consumidores deste conteúdo mantenham então cada vez mais interessados por meio deste canal de comunicação. Mas enfim, em um mundo dominado pela expansão e consumo de imagem, é raro falar do sucesso dos podcasts e da segunda chance que o áudio vem consolidando por sua vez. Bom, na pesquisa que eu pude apurar aqui, que não são muitas, mas são poucas, aqui no Brasil principalmente, veja bem, nos Estados Unidos, estima-se que 1/4 da população consuma podcasts semanalmente. Olha, que coisa bem distinta. E no Brasil, por sua vez, infelizmente, temos poucas pesquisas sobre este assunto. Por isso, que aqui eu quero salientar que as duas principais pesquisas que foram publicadas são as pesquisas da Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD, e que isso foi realizado em 2018, e o Ibope em 2019. Unindo estas duas pesquisas, então, aqui chegou-se à conclusão, fazendo este filtro, cerca de 40% da população de internet no Brasil, o que resulta isto aí, mais ou menos, ou mais, para mais, 50 milhões de brasileiros já ouviu podcast. É um grupo muito considerável para ouvir podcast. Porém, no entanto, 1/3 da população de internet não sabe nem do que se trata, o que mostra muito espaço para crescer. Veja bem, aqui nós temos um canal que hoje eu já somei mais de 1.500 repetições desses temas que eu venho aqui apresentando. Um canal que ainda está consolidando, que por sua vez tem aqui a tanta frequência como muitos produtores de podcasts vêm. Mas por sua vez, isso permite então que é um canal que vem atribuindo muito mais solidez diante de seu crescimento, em comparação, se podemos dizer assim, nos Estados Unidos. Vamos ver se o brasileiro, com seus dispositivos, smartphone, por exemplo, possa então captar e capturar e abstrair cada vez mais os produtores de podcast com seus conteúdos. Pois bem, porém, segundo a Human Connections Media, podcast será a nova e melhor forma de publicar e criação de conteúdo, uma vez que tem uma duração aí em média de 10, 20 a 45 minutos, ou seja, são programas curtos, por sua vez, e que vêm consolidando cada vez mais propósitos para edificar, para solidificar e edificar conhecimento.
Tudo isso é uma forma de dizer que os temas são variados e especializados, pois os gêneros mais populares são. Aqui eu quero associar desses gêneros e os perfis que são abordando os temas em podcast. São sociedade, cultura, negócios, comédia, notícias e política e saúde. Temas, então, muito bem variados dentro desses gêneros populares que estamos aqui diferenciados. No entanto, os dados da Human Connections Media afirmam que a maioria das pessoas, eu quero aqui dizer, que ouvem programas de áudio e reconhecerem que não o estão fazendo como um substituto para o rádio, mas como um substituto para o YouTube. Vejam bem a pesquisa como é feita, né? O rádio não é abandonado em hipótese alguma, mas substitui o YouTube. Por quê? Como eu disse lá no começo, o mundo dominado pela imagem, pelos vídeos, etc. O podcast é uma alternativa muito mais criativa. E dentro desta forma, desta formulação, destes momentos de criação de conteúdo, ou seja, encontram mais qualidade de conteúdo nesta mídia. Veja bem, o podcast é muito mais qualificado diante de todas as opções de conteúdo que temos aí. E se por assim dizer, então vamos aqui fechar este nosso tema falando então dos formatos, os vários formatos de podcast que possam ser assim atribuídos para quem quer produzir, assim como eu estou produzindo aqui, falando sobre esta forma de entretenimento, ao mesmo tempo levar conteúdo de qualidade, como a própria pesquisa está apontando. O primeiro formato, na verdade, é o monólogo. O monólogo é usado quando você é um especialista em um tópico, um assunto ou tema, ou deseja transmitir um conhecimento. Este formato é o que eu estou utilizando bastante, né? Que eu utilizo mais, eu como monólogo utilizo bastante este formato e cria-se então este tema, esses assuntos que são variados dentro do conhecimento desta proposta. O segundo formato é a entrevista. O anfitrião, por sua vez, faz perguntas e faz mediação com discussão e os convidados são especialistas nos tópicos de análise e diálogo. Muito bem, a entrevista é muito comum diante de todas as opções de abordagem de conteúdo. A narrativa é o terceiro formato que combina o formato da entrevista e o monólogo. Aqui eu também proponho e também faço este tipo de produção de conteúdo por meio da narrativa, que é muito legal fazer também. O quarto formato é o multi-host, ou seja, os apresentadores ficam ocupados quando se quer ter múltiplas opiniões e trocar histórias, além de enriquecer o assunto e evitar silêncios, ou seja, isso aqui é muito legal também de se fazer, de produzir. E o quinto e o último formato é o mesa redonda. Aqui é algo muito mais produzido, muito mais roteirizado. É semelhante ao formato da entrevista, mas com vários convidados que dão seus pontos de vista, enquanto que o apresentador, o anfitrião, atua como moderador e documentário, ou seja, incorpora o formato narrativo e leva mais tempo de produção. Aqui é algo muito mais pontual. Quem sabe no futuro eu posso também aqui, a partir do momento, trazer esses 5 formatos de podcast neste meu canal para ainda mais consolidar e trazer criatividade, dinamicidade e dinâmica desta produção de conteúdo. Por isso, eu quero aqui deixar então, finalizando este nosso encontro. O podcasting, então, é uma ferramenta que começou a surgir nos próximos, e nos anos aí que estão se consolidando. E está inovando no mundo das tendências digitais e representa, então, uma alternativa para atingir novos públicos. E com o impulsionamento das plataformas de distribuição de conteúdo, como Spotify, os usuários e consumidores de podcasts são ativos neste formato de mídia digital. Por isso, consumam, ouçam e viabilizem sempre mais essa consolidação que é a produção de podcast, ok? Obrigado pela sua atenção ao ouvir este programa. Até a próxima. Um grande abraço.